Olá, queridos alunos do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins e hoje nós vamos estar relembrando aí alguns capítulos, o 1, 2 e o 3, cujos títulos apareciam associados ao Brasil, o gigante da América Latina, a formação do espaço geográfico brasileiro e a introdução à população brasileira. De caráter inicial, o que foi destacado para vocês foram as principais conceituações que a geografia ela abarca. Então, quando a gente começou a falar de território brasileiro, a gente teve que ter em mente primeiro o que seria o território, que é uma das principais conceituações. Então, o território ele seria a área definida por e a partir de relações de poder. Então, para existir território, anteriormente tem que ter um espaço. E qual é a dinâmica? Qual foi a dinâmica do espaço? Para que houvesse uma fragmentação de um território. Que é isso que seriam as indagações que foram colocadas logo de início. Porque eu disse para vocês que se eu falo em território, eu estou falando em fragmentação. Se eu falo em fragmentação, eu estou falando em critérios adotados para que houvesse essa fragmentação. Tá? Então, dentro dos principais conceitos aparece o de região, que consiste em um território que, devido à apresentação de características físicas, econômicas, demográficas, étnicas, entre outros, se diferencia dos outros territórios próximos. E aí, quando eu falo de regionalização, é a representação de um território em regiões para fins de estudo ou administração. Então, quando a gente simplifica essas duas informações, a gente chega na ideia de que regionalizar significa dividir em regiões determinadas áreas através de características semelhantes ou diferentes e delimitá-las. Só que para fazer essa delimitação, eu tenho que ter em mente quais são os critérios adotados. Seriam eles físicos, econômicos, demográficos? Qual seria o meu critério? Então, dividir o Brasil em regiões ajuda a diferenciar suas características e a buscar um melhor estudo para controle e gestão, servindo para promover o desenvolvimento econômico de uma região. Os órgãos públicos e geográficos são os responsáveis por propor essas divisões, com diferentes objetivos e critérios. E, por exemplo, dentro dos órgãos aí associados à questão geográfica, os geográficos, aparece o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o levantamento de todos os dados, tanto os físicos como os populacionais. Então, o território do Brasil, quando a gente vai falar de extensão e limites, a gente tem que logo ter em mente que ele é um território muito grande. Então, dividir o Brasil regionalmente não é uma tarefa fácil devido à sua extensão territorial de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quando eu pego essa informação, eu vejo que ele tem uma dimensão continental, porque ele se aproxima, no caso em extensão territorial, com o tamanho da Oceania, que é um continente. Então, só aí a gente tem em mente o quanto ele é grande. Essa extensão nos faz ser o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. No caso, ele só perde em extensão para a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Possui algumas ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha. E como consequência desse tamanho territorial, temos em primeiro lugar uma variedade natural quanto ao clima, vegetação, solo e relevo. Tá? E em segundo lugar, temos uma variedade econômica devido a fatores históricos. Quando eu vou para esse primeiro fator aí, que eu disse que era associado à questão natural, né? Clima, vegetação, solo e relevo, a gente sabe que pela extensão dele, a gente vai ver que ele é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio, e se a gente for fazer uma análise climática, por exemplo, das proximidades dessas duas linhas, a gente vai ver que elas são muito diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo da linha do Equador, área tropical, né, próximo da linha do Equador, então clima quente, com uma dinâmica diferenciada. Então, se eu falo que o clima ali ele vai ser mais quente, obviamente que a vegetação ela vai acompanhar aí essa dinâmica climática. Quando eu já vou para a região sul, a gente sabe que ali está na parte temperada já do globo, porque está abaixo do trópico de Capricórnio. Então a dinâmica de clima e vegetação ela vai ser diferente. E logo o solo também ele vai acompanhar essas características. Então, esse é um ponto.
E quando a gente fala dessa variedade econômica, que seria em um segundo lugar, a gente sabe que esses fatores históricos também influenciam. Por quê? Se eu olho a dinâmica das regiões hoje, a gente sabe e fala que a região sudeste é a mais desenvolvida. Por que ela é mais desenvolvida? Porque o processo industrial ele começou primeiro nessa área, tá? E aí, obviamente que as outras regiões, elas tiveram um processo de desenvolvimento um pouco mais, digamos, retardado. Vou colocar entre aspas, né? Um pouco mais demorado, porque por exemplo, a indústria, quando ela começou a passar pelo processo de desconcentração industrial, no caso a região sudeste, ela passou por esse processo. Então as indústrias que ali estavam concentradas, elas começaram a se ramificar para outras regiões. E a gente chama esse processo de desconcentração industrial. E aí algumas regiões começaram a ter uma importância diferenciada, mas do mesmo modo, o processo, os fatores históricos, eles influenciam aí nisso. Então aqui a gente tem uma primeira forma de regionalização, que seria segundo o IBGE, que ele fez em 5, que seria norte, aí em verde, nordeste, azul, e o roxo seria o centro-oeste, o vermelho, sudeste e o amarelo, o sul. E essa é uma primeira forma de regionalização. E a gente acabou de ver que quando eu faço uma regionalização, eu tenho que adotar critérios. E quais foram os critérios aí adotados? Tá? Então é nisso que a gente tem que pensar. A princípio, a gente não vai aqui ficar destacando as características primordiais aí, no caso aí, específicas, eu diria. A gente só tem que entender que por conta da dimensão territorial e pelo fato de eu melhor querer administrar o território, é importante sim fazer regionalizações. Então, tanto no sentido norte-sul como no leste-oeste foram estabelecidos marcos que delimitam os pontos extremos do território. Então, o ponto extremo norte vai estar o Monte Caboraí, que está no estado de Roraima. O ponto extremo leste vai aparecer a Ponta dos Seixas, que está no estado da Paraíba. Lá, o ponto extremo sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. E a nascente do Rio Moa, que fica no estado do Acre. No caso, eu botei uma observação que em alguns livros, inclusive no de vocês, aparece esse ponto extremo oeste, a Serra Contamana, o nome. Tá? Então tem essa variância aí. Em alguns livros aparece nascente do Rio Moa e em outros aparece Serra Contamana. E aí a gente está vendo quais são esses pontos extremos do território brasileiro. Então, quando a gente fala da localização do Brasil no mundo, a gente tem que o território brasileiro está inteiramente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Ou seja, no hemisfério ocidental da Terra. Então, tem o lado oriental e tem o lado ocidental. O território brasileiro ele está todinho do lado ocidental. Então, quando a gente olha para a imagem, essa linha que está na vertical, bem no centro, é o meridiano de Greenwich. E aí a gente consegue ver essa informação nitidamente, que o território como um todo, ele está no hemisfério ocidental da Terra. Aí, quando a gente vai para outra informação, suas terras também se estendem pelos hemisfério norte e sul do planeta. No hemisfério sul, localizam-se cerca de 93% do seu território e os 7% restantes encontram no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Então, quando a gente olha essa linha na horizontal, a gente vai ver que é a linha do Equador e que o território brasileiro ele é cortado. Então, a gente fala que tem uma parte no hemisfério norte e uma parte no hemisfério sul, sendo que a maior parte está no hemisfério sul, é no sentido de localização. Então, o extenso território brasileiro faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto com Chile e Equador. Os limites entre os territórios, como de um país, estado ou município, pode ser indicado por um marco natural ou artificial. Esse marco natural às vezes aparece associado a um rio, tá? E o artificial às vezes associado, por exemplo, a um muro, por exemplo, tá? Isso aí vai depender aí de qual é a configuração adotada. O Brasil possui uma extensa fronteira terrestre e também marítima, banhada pelo Oceano Atlântico. Denomina-se fronteira a faixa de terra que se estende ao longo da linha do limite territorial, que isso foi uma distinção que eu falei para vocês. Toda vez que eu falo em limite, é o limite pré-estabelecido, onde começa e onde termina. Agora, quando eu falo da fronteira, eu estou falando das áreas que estão próximas ao limite, tá?
O Brasil apresenta fronteira terrestre e fronteira marítima. Aqui nessa imagem que eu coloquei do continente americano, a gente consegue ver essas informações. Por exemplo, quando a gente olha para o Brasil, que está aqui na parte sul da imagem, a gente vai ver que ele faz fronteira com um monte de países aqui da América do Sul, tá? E qual foram as exceções que eu falei lá? Era o Chile e o Equador, que ele não tá próximo da área de fronteira. E quando eu falo, vou até voltar aqui, essa fronteira marítima, a gente vai ver, voltando para a imagem, que uma parte bem grande do nosso território está no litoral, que pega o Oceano Atlântico. Então é dessa fronteira que nós estamos falando. O processo de formação do território, e aí a gente vai ter que voltar ao contexto histórico, destacar algumas coisas primordiais, que seria principalmente o contexto da relação colônia e metrópole, porque o nosso território ele foi colônia de Portugal. Então aí a gente tinha uma relação sim relacionada a metrópole e colônia. O Brasil sendo colônia de exploração. E aí qual era o processo evidenciado nisso? Que o Brasil mandava matérias-primas para a sua metrópole. Essa era uma relação. Tá? Antes da chegada dos europeus, em 1500, a área que corresponde ao atual território era habitada por povos primitivos. Os primitivos habitantes do Brasil, chamados de índio pelos europeus, tornaram-se vítimas dos seus colonizadores, porque no caso, naquele primeiro contato que nós já havíamos destacado, os europeus acharam estranho a vestimenta, o modo de se comportar, e aí eles falaram que aqueles povos eles eram selvagens. E aí a denominação que eles utilizaram eram índios. E eles falavam que esses povos eles não eram evoluídos, porque para eles, para os europeus, eles não tinham uma organização política, por exemplo, tá? Então, dentro do contexto histórico, Portugal e Espanha dividem o Novo Mundo, e o intuito era que era a cobiça, no caso, foi a fonte de energia que moveu os portugueses a buscarem novas rotas que levassem ao Oriente. Então, no caso, quando ele se lança ao Novo Mundo, a cobiça estava relacionada justamente a isso, a buscarem novas rotas comerciais. E aí, dentro do contexto histórico, a gente sabe que teve o Tratado de Tordesilhas, que foi aí, no caso, apareceu associado no ano de 1494. Então, é uma linha que aparece cortando aí o território. Do lado leste aparecem as terras pertencentes a Portugal e o lado oeste a Espanha. Era uma divisão aí bem estabelecida entre esses dois países. Na primeira metade do século XVI, Portugal deu início à divisão das terras brasileiras em capitanias hereditárias, que foi uma outra forma de regionalização, e que essas capitanias hereditárias eram, na verdade, 15 faixas de terras que o rei de Portugal entregou a alguns homens de sua confiança, nobres ou burgueses, que se comprometiam a arcar com gastos internos a fim de acelerar o processo de povoamento. Então, a colonização do território brasileiro obedeceu a objetivos estritamente comerciais. De 1500 a 1822, nossa economia girou, no caso, em torno da produção de gêneros primários voltados para exportação. A atividade econômica inicial desenvolvida durante o período colonial foi a extração do pau-brasil, que era um produto que era muito utilizado na Europa, principalmente para a pigmentação de roupas. Tá? E aí houve um grande processo, o fluxo de mercadoria relacionado a essa matéria-prima. Eu coloquei uma observação que o objetivo das capitanias hereditárias era reforçar a posse, exploração e defender o território. Tá? Então, quando a gente começa a entrar no contexto da civilização, aparece aí a questão do açúcar. A escolha do açúcar, da cana-de-açúcar, era um produto de origem tropical, foi feita porque o produto se adaptava bem ao clima e ao solo brasileiro. Então, ele foi escolhido aí porque ele foi um produto que deu certo. As plantações foram realizadas principalmente no litoral nordestino, local que ficou conhecido como Zona da Mata Açucareira, com destaque para Pernambuco e Bahia. Eram os dois estados aí com ênfase. Condições favoráveis como o clima e o solo.
Esse solo parece associado ao massapê, que era um solo muito fértil. A produção de açúcar era baseada em grandes propriedades rurais, latifúndios, né, monocultoras dedicadas à produção de um único produto, no caso aí o açúcar, com predomínio de mão de obra escrava. E a gente sabe aí que o escravo ele participava de muitas atividades econômicas naquele período. Então, além dessa sociedade aí associada à questão do açúcar, a gente vai para a questão mineradora. Os portugueses sempre tiveram o desejo de encontrar metais preciosos em suas colônias, principalmente o ouro, que era a moeda do comércio mercantilista europeu. Então, por volta de 1693, portanto, no final do século 17, abundantes jazidas de ouro foram descobertas onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais, a área de maior atração populacional da colônia. A mineração provocaria profundas mudanças no quadro político, social e econômico da colônia. Em 1763, para obter uma maior fiscalização sobre o ouro extraído, houve a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. A mineração promoveu ainda o surgimento de núcleos urbanos, como vilas, povoados e cidades, além de estimular o crescimento populacional. É porque quando a gente volta aí para essa questão do ouro, a gente sabe que ele era super valorizado. Então isso acaba sendo um atrativo quando a gente fala que houve descobrimento de área em que houvesse esse material. Então as pessoas elas começavam a se interessar e se direcionavam para lá, para essas áreas. Por isso que a gente fala do surgimento de núcleos. Tá? E uma outra atividade que eu botei também em observação, que chamou a atenção, o pós, era a importância significativa da extração da borracha, que já foi no século XIX, né, em que as pessoas começaram a voltar para a questão industrial, né, da industrialização e começaram a fazer na Amazônia, por exemplo, destacando aí a região norte do Brasil, a extração do látex, que aí no caso eles transformavam em borracha, que era utilizava principalmente para as correias dos carros e afins. A gente sabe que dentro do contexto histórico também, no período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele fornecia essa matéria-prima para os Estados Unidos, por exemplo. E a gente chega na questão da população brasileira. E aí eu botei algumas informações só, né, que era de caráter inicial, que para entendermos a formação da atual população brasileira, temos que relembrar que quando os portugueses chegaram ao território, que viria a ser o Brasil, já havia aproximadamente de 2 a 6 milhões de indígenas no território. E aí qual é a informação que é atrelada a isso? Né? Essas populações passaram a sofrer um verdadeiro genocídio, ou seja, extermínio físico e etnocídio, pois tiveram que falar outra língua, mudaram suas vestes e etc. Genocídio é porque, em alguns casos, devido a conflitos diretos, essas tribos elas começaram a ser exterminadas, eu diria assim, tá? E quando eu falo desse etnocídio é porque a cultura deles também mudou. Então, qual foram aí as alterações que tiveram, né, para esses povos com a chegada dos portugueses, por exemplo? Tá? Por falta de mão de obra e com o objetivo de povoar o território, os europeus promoveram uma intensa miscigenação, que aí, no caso é essa mistura de povos, de etnias. Então, uma outra contribuição que teve aí quando a gente fala da população brasileira, foi a chegada dos negros. Com o início da atividade açucareira, teve início o uso de escravos. A princípio foram escravizados indígenas e depois a população negra. Então, quando os portugueses eles tiveram problemas, principalmente a questão da mão de obra e a questão do escoamento da produção, é que começa esse processo, né, do tráfico de pessoas negras vindas da África. Foram 2 dos grandes grupos africanos os responsáveis pelo fornecimento de mão de obra escrava para o Brasil, a cultura sudanesa e as culturas bantas. Isso daí para o território brasileiro. Quando a gente puxa, por exemplo, um exemplo para a região amazônica, a gente vai ver que foram os bantos, minas e iorubás, né, os 3 principais que vieram para a Amazônia. E aí, de caráter inicial, eu já falo. De acordo com alguns estudiosos, eles dizem que não teve atividade econômica em que o negro não estivesse inserido. Então,
tinham aqueles que trabalhavam nas áreas, né, de extração, tinha aquele que trabalhava dentro da casa dos seus senhores, tinham aqueles que trabalhavam como autônomos, né, ambulantes, e aí a relação econômica de cada um, ou a relação pessoal com o seu senhor, ela variava muito. Tanto é que tinham aqueles escravos que eram de aluguel, tem os escravos de ganho, que era diferente. Tinha aquelas escravas, por exemplo, que eram amas de leite, né? Tinham aquelas que eram damas de companhia. E aí a gente vai ver que tinha uma distinção muito grande das atividades desses escravos aqui no nosso território. Para tentar resolver o problema da mão de obra, introduzindo elevado número de escravos, os colonizadores deram início à formação da sociedade brasileira. Então aí a gente sabe que teve uma mistura de povos e que depois teve um sincretismo religioso. Quando eu falo desse sincretismo, eu estou falando que é inserir ou influenciar algo de uma religião em outra. E aí a gente viu que teve algumas regiões, por exemplo, a católica, que teve algumas influências de outras religiões vindas desses povos de fora, digamos assim. Tá? Então, o povo do Brasil, a população brasileira é formada pela mistura de três tipos étnicos básicos, que seriam os indígenas, o europeu e o africano. No século XX, mais um grupo étnico veio contribuir para a formação da população, que foram os asiáticos. E aqui a gente tem uma estrutura de como se dá isso. Os índios associados aos nativos, os brancos associados a europeus, negros, africanos, amarelos, asiáticos. E aí, dentro dessa mistura, vem os mestiços. E aí aparece o mulato, branco mais negro, caboclo, caiçara, mameluco, caipira, índio mais branco, cafuso, índio mais negro e ainoco, branco mais japonês. Tá? Isso é uma mistura aí, uma estrutura. Então, dentro do crescimento natural da população brasileira, nosso país já teve um ritmo de crescimento bem mais acelerado do que temos atualmente. E, segundo estimativas, deverá seguir diminuindo ainda mais no século XXI. O que eu estou querendo dizer? É que o número de habitantes no Brasil, quando a gente vai fazer análise de gráficos como esse daí, se a gente for olhar lá dos primórdios de 1870, a gente vai ver que o gráfico ele foi sempre ascendente, ou seja, ele estava sempre crescendo. Então aí a análise aparece do ano de 1870 e vai até o ano de 2010, tá? E aí a gente viu que foi apenas ascendente, sempre crescendo. Aí quando fala que está tendo uma diminuição, a gente está falando aqui o ritmo de crescimento ele diminuiu. Não que não esteja crescendo, mas que esteja mais freado, digamos assim. Então, no início do século passado, nosso país era essencialmente agrário, a maioria da população vivia no campo. As condições de vida dessa população eram muito precárias, com dificuldades médicos hospitalares, como escassez de vacinas e remédios, assim como a falta de infraestrutura, de saneamento básico, como água encanada, esgoto, coleta de lixo e etc. Por conta disso, morria muita gente. Então, a partir da década de 1930, iniciaram-se um processo de industrialização e um consequente deslocamento de pessoas do campo para as cidades, que aí a gente chama de êxodo rural, né? Porque as pessoas que viviam nessas áreas mais afastadas, elas viam a possibilidade de melhorar de vida na área urbana. Então aí acontecia esse tipo de êxodo. E aí, por conta desse processo de industrialização e, consequentemente, da urbanização, houve uma melhoria dos padrões de vida, pois os serviços oferecidos nas cidades eram bem maiores que os encontrados na zona rural. Então, o que muda de distinção? Aparece a água encanada, a questão do esgoto, já melhor direcionadas, digamos assim, a questão do lixo. Então, tudo isso fazia com que as pessoas não adoecessem tanto. Se no passado havia um descaso, uma questão precária, conforme foi o processo de evolução, e principalmente com a questão de melhorias médico-sanitárias e com a questão das vacinas também, que serviam para prevenção de doenças, a realidade ela foi mudando. Então, porque no passado, quando não tinha tanto tratamento, no caso de saúde, eu diria assim,
com alguns medicamentos e outras questões, morriam muitas pessoas, porque uma gripe era suficiente para matar uma pessoa em alguns casos. E hoje, por exemplo, a gente viu que a gente tem um grande arsenal de remédios, de vacinas, e que isso faz, digamos, prolongar a vida. Então, isso foi uma distinção. Bem, meninas, aqui nesse vídeo, meu intuito era fazer aí um passeio relacionado ao território brasileiro, destacando os principais pontos, tá? E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Espero que tenha dado para relembrar, né, algumas coisas, tá ok? Até a próxima.